vamos deixar a Laurinha dar aula outro dia. Apesar que, se a Laurinha, se quiser que eu deixe elevadores realmente para você, eu posso deixar, eu vou para os corpinhos em cima da mesa. E aí depois você fica com os elevadores, você que sabe. Vocês que sabem, eu tava até tentando gravar um vídeo aqui, viu, Glaucia, do elevador. Então você eu vou sabia? fazer. Então eu vou deixar os elevadores para você. Então, que legal, tá bom. Então, na quarta-feira eu dou os elevadores. Olha aí, ó, Laurinha, eles querem que você dê aula. Eu acho que, Laurinha, eles vão adotar você, Laurinha. Tiago, era para ser na segunda, só que faleceu uma amiga minha, e aí foi Essa semana tá sendo um pouco difícil para mim, mas aí eu dou na próxima semana. Fica tranquila. E se ela não falar dos elevadores na próxima semana, aí eu falo. Ou na próxima, na outra. A ordem dos tratores aí não vai adiantar o viaduto, né? Seria hoje, mas deixa a Laurinha um pouquinho mais sossegada, né, Titi? A gente faz a Laurinha dar aula na semana que vem, tá bom? É triste quando a gente perde alguém próximo da gente, né? A gente fica abalado aí. Estrutura psicológica nossa fica abalada, vamos dizer assim. Então, vou deixar os elevadores para a Laurinha, e eu vou começar, então, a fazer análise de bloquinhos, tá? Então, na aula passada, eu mostrei para vocês que eu usava a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A lista de movimentos circulares, eu já vou pegar ela, tá, Gabi? Daqui a pouquinho eu pego a lista de movimento circular para tirar dúvidas, tá? Eu vou só continuar aqui leis de Newton, para vocês poderem, se quiser, avançar na lista de leis de Newton também, tá? Então, até a aula passada, eu falei para vocês de duas forças, uma força de campo, que era a força peso, e a outra força que eu falei para vocês era uma força de contato, chamada de força normal. Então, vou retomar aqui uma situação que é um bloquinho em cima de uma superfície, de uma mesa. Na aula passada era uma caixinha em cima de uma mesa. E eu sempre vou querer desenhar as forças que estão no bloquinho. Vocês vão ver, abriu a lista de física, tá lá cheia de bloquinho. Bloquinho pendurado, bloquinho em cima da mesa, bloquinho um do lado do outro, bloquinho indo para a direita, bloquinho indo para a esquerda, bloquinho com mola, bloquinho dentro do elevador, bloquinho para tudo quanto é lado nas listas de física. Vai chegar uma hora que vocês vão falar assim, poxa, saudades dos bloquinhos, né? A parte de bloquinhos era fácil. Vocês ainda vão falar isso, tá? Sempre que eu tenho esses bloquinhos, e eu vou resolver situações que envolvem esses bloquinhos, eu sigo, assim, uma sequência, uma etapa de coisas para resolver exercícios que envolvem esses corpos. Eu desenho todas as forças que estão na situação, depois eu analiso a lei de Newton para esse corpinho, para esse bloquinho. Sempre vou cair num sisteminha matemático, quando eu tenho mais de um bloquinho, e aí eu resolvo sempre esse sisteminha matemático somando. Então, tem alguns passos a passos que, se a gente tomar com frequência, a gente resolve qualquer problema. Na primeira situação, que estava só o bloquinho e a mesa, e eu queria saber as forças no bloquinho, nós vimos que nesse bloquinho existiam duas forças. Se esse bloquinho tem massa, esse bloquinho tem peso. E a força peso, eu sempre desenho na vertical para baixo, tá? A força peso é uma força de campo. Quem está puxando o corpo para baixo é a Terra, porque tem uma interação entre o campo gravitacional da Terra e o campo gravitacional do corpo. Eu falei para vocês que força existe aos pares. Isso é, eu vou ter sempre um par de ação e um par de reação. Sobre a ação e reação, o que eu sei? Que elas têm mesma direção, que elas têm mesma intensidade, que é mesmo tamanho, que elas têm sentidos opostos e que elas estão em corpos diferentes. E é por estar em corpos diferentes que elas nunca se anulam, tá? Então, se a Terra aplica uma força que eu chamei de peso no bloquinho, eu vou falar que essa força é uma força de ação. A Terra puxa o bloquinho puxa a Terra. A Terra puxa o bloquinho para baixo, o bloquinho puxa a Terra para cima. O vetor P, que eu desenhei aqui em verde, e esse vetor que eu estou chamando de
P', têm os mesmos tamanhos. São idênticos em relação ao módulo. Não anula. Um está no bloquinho, o outro está na terra. São corpos diferentes. Tá? Mas por que esse bloquinho não está em queda livre? Esse bloquinho não está em queda livre porque ele está sobre uma superfície. E a superfície, estando em contato com ele, essa superfície aplica uma força de contato sobre esse bloquinho. E essa força de contato nós vamos chamar de força normal. É o Fn. De novo, isso é uma ação. A mesa aplica uma força no bloquinho para cima. Se a mesa aplica uma força no bloquinho para cima, onde está a reação? Mesa empurra o bloquinho empurra a mesa. Tá aqui, ó, a reação tá na mesa. Meu Fn está para cima, na mesa, o meu Fn' está para baixo. Peso, reação no centro da Terra. Força normal, reação na superfície. A superfície está embaixo do corpo, então a força normal está na parte de baixo do corpo. A força normal sempre forma 90 graus com a superfície. Sempre. E se a minha superfície estiver sendo uma ladeira, e meu bloquinho estiver ali nessa ladeira, onde está o peso? O peso está na vertical para baixo. Sempre o peso é na vertical para baixo. Reação do peso no centro da Terra. Está encostado nessa ladeira, está encostado nessa mesa, nesse plano inclinado, então tem uma força normal. Tá? E essa força normal forma 90 graus sempre com a superfície. Certo? Então, aqui, ó, força normal e peso não são iguais nesse planinho inclinado. Tá? Ó, uma está na diagonal, a outra está na vertical, não são iguais. Ok? E elas são de naturezas diferentes. Então, se eu tiver na mesa, aqui em cima, ó, normal e peso na vertical, nunca vocês vão me falar, aqui é nunca mesmo, ó, nunca vocês vão me falar que a força normal é reação do peso. Desenho o peso. Eu pergunto, cadê a reação? É a normal. Não. O peso, a reação está na terra. A força normal, a reação está na superfície. Naturezas diferentes, corpos diferentes. Par, ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Então, o peso está no bloquinho, a normal está no bloquinho. Estão as duas forças no mesmo corpo? Não pode ser ação e reação. Beleza? Esse corpo está parado. Se esse corpo está parado, isso significa que quando eu olho para a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, se ele está parado, é porque a aceleração vale zero. E zero vezes m dá zero. Então, a força resultante aqui vai ser zero, e essa situação é o que nós chamamos de situação de inércia. Ele poderia ainda estar se deslocando para a direita, para a esquerda, com velocidade constante, tá? Se ele estivesse indo para a direita ou para a esquerda com velocidade constante, a aceleração também seria zero, ainda teria inércia nessa situação. Tá? Como ele está parado, para ele estar parado, eu vou ter que olhar esses meus vetores, força N para cima e P para baixo, então força normal positiva, peso negativo, porque estão em sentidos opostos, a soma desses dois vetores tem que dar zero, então nessa situação, a força normal seria calculada do mesmo modo que o peso. Lembrando que isso é válido só nessa situação que eu desenhei agora. O peso eu calculo como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. Para eu mudar o peso de um corpo, comentei isso na aula passada, ou eu mudo a massa, ou eu mudo a aceleração da gravidade. E para mudar a aceleração da gravidade, eu tenho que mudar, sair da Terra, ir para a Lua, por exemplo. Na Lua, a aceleração da gravidade é diferente. Eu vou para Marte, eu vou para Júpiter, eu vou para Saturno, eu vou para qualquer outro lugar do universo onde eu consiga modificar o valor da minha aceleração da gravidade. Tá? Massa, o corpo pode perder, a partir do momento que ele perde uma parte dele, né?
No caso das pessoas, elas podem perder uma parte do corpo para perder massa, né? Perde a cabeça, perde uma perna, perde um pé, né? Ela está perdendo massa, ou ela faz dieta para perder massa. É mais fácil perder uma parte do corpo do que fazer dieta ultimamente, né? A gente perde peso mais rapidamente, perdendo aí as partes do corpo. Mas não é conveniente isso daí, não, né? Então, vamos lá. Vou pegar uma situação aqui para analisar com vocês, que é a seguinte, ó. Coloquei um bloquinho em cima da mesa. Porém, eu estou puxando esse bloquinho com uma força F. E essa força F, ela está formando um ângulo com a horizontal de 30 graus. Vou supor aqui o seguinte: massa desse bloquinho, 20 quilogramas. Aqui é a massa dele, 20. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu pergunto para vocês, nessa situação, qual é a intensidade da força normal que atua sobre esse bloquinho? E qual seria a aceleração na qual esse bloquinho está se deslocando? Eu posso fazer para vocês duas perguntas em relação a esse bloquinho. Eu só tem uma força puxando ele. Essa força, ela vai ter o valor, vou colocar aqui um valor para essa força. Essa força, eu vou colocar ela como sendo 100 newtons. Tá? Deixa eu ver com 100 newtons. Espero que esse valor 100 dê certo, senão depois eu diminuo ele um pouquinho. Tá? Estou puxando aí com 100 newtons esse corpo. Tá? Além dessa força F, tem outras duas forças no corpo, tá bom? Mas essa força F, ela está arrastando o corpo. O corpo não vai ser erguido, ele só vai ser arrastado. Ele vai ser arrastado aqui para a direita, ó. E vai vir para cá. Esse vai ser o sentido do movimento. Ele tem um movimento na horizontal. Bom? É como se eu tivesse amarrado um carrinho numa cordinha e tivesse puxando essa cordinha. O carrinho não está se movimentando de assim, o carrinho está rolando ali pela rua. Tá? Ninguém, quando puxa um carrinho com uma cordinha, o carrinho sai nesse sentido. O carrinho vai rolando. É mais ou menos essa situação que eu estou fazendo. Só que ao invés de ser um carrinho, é um bloquinho. Forças no bloquinho. Vou começar imaginando, ele tem massa, ele tem peso. Opa, tá aqui o peso dele, ó. Na vertical para baixo. Alguém me diz onde está a reação desse peso, por favor? Escreve aí no chat. Onde é que eu desenharia a reação da força peso? Ou responde para mim no microfone. Onde está a reação desse peso? Se eu tiver que desenhar a reação do peso. É fácil. O peso está na vertical para baixo. Cadê a reação do peso? A toda ação tem uma reação. Onde eu desenho a reação do peso? Poxa, ninguém vai dizer para mim onde é que eu desenho a reação do peso? Será que eu vou ter que chamar de livre e espontânea pressão? Alguém aí? É, Laurinha, estão dormindo. Vamos acordar esse povo. Valendo um ponto na média. Onde está a reação do peso? Vamos lá. Onde está a reação do peso? Vertical para cima? No corpo? Onde é que ela está? Isa. Na vertical para cima. Mas onde? Na vertical para cima eu sei. Mas onde? Onde que ela está? Onde é que eu desenharia o pelinha? Nada de bruxaria, não, Vitor. Onde é que eu desenho a pelinha? Hein, Vitor? No chão para cima? Eu desenharia o pelinha aqui? É isso que eu faria com pelinha? Aqui onde eu desenhei agora? Não, senhor, não é aí. É no corpo, no chão do solo. Será que eu desenharia o pelinha aqui? Aqui eu desenharia o pelinha?
É aqui que eu desenharia, gente? Tá certo onde eu desenhei o pelinha? Vitor disse que tá. Pelinha ali, ó. No chão. Eu normalmente não costumo desenhar ele aí, não, viu? Eu normalmente desenho esse pelinha lá no centro da terra. Não no chão. No centro da terra. Lá no centro. Tá? Não tá na minha figura. A terra não tá na minha figura. Tá? É uma mesa isso aqui. A terra não tá na minha figura. Tem mais forças nesse bloquinho. Que forças que eu tenho no bloquinho? Agora sim, eu tenho uma força aqui para cima. Você ia acertar, Thiago. Essa força que está aqui para cima é a normal, ó. Onde eu desenho a reação da força normal? O chão empurra, ou a mesa empurra, o bloquinho para cima. Força normal. Onde está a reação dessa força normal? A toda ação tem uma reação. Onde está a reação? Como que ela é? Tem que desenhar a reação. Desenhei a ação, tem que desenhar a reação. Toda ação tem uma reação. Força é sempre aos pares, onde eu desenho a reação. E aí, Ti, onde eu desenho a reação? A Nicole, na superfície? Ah, tá bom, na superfície. Para cima ou para baixo, Nicole? Para baixo. Muito bem, Isa. Então, não vou desenhar na minha figura mesmo, faz de conta que a minha superfície está aqui, ó, em cima da terra, tá aqui minha superfície. E a reação da normal estaria aqui, ó. A terra vai fazer parte do meu problema, gente? Eu vou analisar a aceleração do movimento da terra. Eu vou analisar as forças que estão atuando na terra. Eu vou analisar a força na mesa, na superfície. Vou analisar o movimento da superfície? Não. Então, essas reações aqui, elas não estão entrando no meu problema, tá? Faz diferença eu desenhar elas? Não, aqui não vai fazer diferença nenhuma eu não desenhar elas, tá? Eu só desenhei porque eu preciso que vocês saibam que existe reação, tá? Não vai entrar no exercício, mas existe reação. Eu só desenho forças no bloquinho, por enquanto, tá? Não desenho aí na superfície e nem na terra. Eu desenho a terra fora, a superfície fora, para desenhar as reações. Tá, eu tenho uma força para cima, eu tenho um peso para baixo, eu tenho um F. Para resolver esse problema, eu vou decompor o F, de tal forma que eu vou deixar todas as forças ou na vertical ou na horizontal. Eu nunca vou ficar com uma força na diagonal nos meus problemas de bloquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetor F, lá da pontinha dele, eu vou encostar nessa parte pontilhada, que seria o meu eixo X, né? Faz de conta que aqui embaixo, vou pôr em laranja, faz de conta que aqui embaixo eu tenho o eixo X, então eu vou ter uma componente da força, que eu vou chamar de componente Fx. Lá da origem do vetor, eu vou traçar uma linha aqui para cima, que seria o meu eixo Y. Vou pegar da pontinha do F, vou encostar lá no eixo Y, e vou dizer que eu tenho uma componente aqui para cima, que seria o meu Fy. Então, o que acontece com o meu bloquinho que está na mesa? Meu bloquinho que está na mesa tem sobre ele várias forças. Peso para baixo, força normal para cima, a componente Fy na vertical para cima e a componente Fx na horizontal. Estou com as componentes. Se eu somar Fx e Fy vetorialmente, eu volto a ter o F. Então, tem, olha, 4 forcinhas no meu bloquinho. Estou tentando aumentar aqui
Agora vai aumentar tudo de uma vez. Vou subir minha lozinha para vocês verem melhor o que eu fiz, tá? Esse bloquinho tem um movimento, lembra-se? Para onde é o movimento dele? É para a direita. Então, se eu olhar o que acontece no eixo Y com esse bloquinho, eu vou pensar o seguinte: ele não se movimenta na vertical. O movimento dele na vertical não existe. Ele está arrastado sobre a superfície. Isso significa que a força resultante na direção do eixo Y é zero, porque ele não se movimenta na vertical. E na vertical, eu tenho 3 forças: normal e FY para cima e peso para baixo. O que eu faço quando eu tenho forças de mesma direção e mesmo sentido, gente? Tem uma coisinha que eu faço quando eu tenho força de mesma direção e mesmo sentido. Que operação matemática que eu faço quando eu tenho vetores de mesma direção e mesmo sentido? Falem para mim, eu faço uma operação matemática aí. Que operação que é essa? Ótimo, Vini. Ótimo, Gabi. Eu faço uma soma. Então, o Fn eu vou somar com Fy. Tá? E o peso que está para baixo? O que eu tenho que fazer com o peso que está para baixo? Que operação matemática que eu vou fazer com ele? As duas que estão para cima eu vou somar. Isso, Vini, isso, Gabi, eu vou subtrair. Então, quem é minha força resultante em Y? Ela é força normal, mais Fy, porque as duas estão para cima, então vou juntar as duas, menos o peso, porque o peso está para baixo, e a soma delas tem que dar zero, exatamente por quê? Porque no eixo Y ele não tem movimento no eixo Y, ok? Que conclusão que eu tiro daqui? Eu tiro a conclusão que a força normal, vamos isolar a força normal, passo o P para o outro lado, ela é o peso menos a componente Fy. Tá? Peso a gente sabe calcular. Como é que a gente calcula o peso? O peso, ele é a massa vezes a aceleração da gravidade. Fy, eu também sei calcular. Aí, se eu não lembrar como é que calculo o Fy, volta lá na figura. Veja que, opa, eu fiz um triângulo aqui do lado, ele mexeu no meu triângulo. Vejam que no X, tá aqui embaixo, isso aqui, ai, não mexe no meu triângulo, que coisa chata. Aqui embaixo eu tenho o Fx. Aqui na vertical eu tenho o Fy. E aqui na diagonal estava o meu F. Era isso que eu tinha. E um ângulo de 30 graus aqui. Então, vai lá. Olha para esse triângulo e pensa quem é Fx e quem é Fy. Quando eu olho para esse triângulo, eu, Glaucia, vejo que o meu Fx, ele é F cosseno do ângulo. O Fx está encostado no ângulo. Quem é o Fy? O Fy é F vezes o seno do ângulo. Porque o Fy está relacionado com o cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto é seno. Então, eu sei calcular o Fy. O Fy é F vezes o seno do ângulo. Tá, agora vamos calcular. A normal, que era a minha pergunta, né? Quando eu fiz a situação com vocês, eu coloquei um bloquinho, disse que a massa era 20, a gravidade 10, a força F 100, e eu queria saber a normal e a aceleração. Opa, normal e a aceleração. Essas eram as minhas perguntas, tá? Então, vou começar respondendo a normal. Ó. A força normal, qual que é a massa mesmo do corpinho? Olha aqui, ó, 20 quilogramas. Então, a massa, 20. A aceleração da gravidade, também tá aqui, ó, 10. Menos o F tá aqui, é 100. E o seno é o seno do ângulo que aparece na figura, que é o ângulo de 30 graus. Aí eu vou olhar na tabelinha. Quanto vale o seno de 30? O seno de 30... Alguém me disse quanto é que vale o seno de 30 aí na tabelinha? Quanto que ele vale?
Não precisa cantar, não, a musiquinha. Quanto é o seno de 30? Vamos lá. Eu sei quanto vale, quero ver vocês. Quanto é o seno de 30, gente? Cri, 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 para mim. 0,5, Rafinha. É uma pergunta, Rafinha, ou é uma resposta? Raiz? Raiz do quê? Cauã, 1/2. Raiz de 2 sobre 2? Não, Vini. Seno de 30 não é raiz de 2 sobre 2. Ah, será que eu vou ter que fazer a Dai cantar de novo a musiquinha, gente? Ela cantou lá no primeiro bimestre, eu lembro. Foi você que cantou, né, Dai? A musiquinha lá no primeiro bimestre? Se não me engano. Oi. Então. E aí, Dai, quanto que é o seno de 30? Meio? Meio? Canta a musiquinha, vai. Como que era a musiquinha mesmo? 1, 2, 3, 3 vezes 1, tudo sobre 2. A Um, raiz vai dois, ser três, 3 e três, também dois, no calma. 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A raiz vai no 3 e também no 2. E aí tem mais, né? Coisa, né? Aí a tangente é diferente, vamos ver. Isso, aí a tangente é diferente. Então, 30, 45, 60. Aqui é o seno e aqui é o cosseno. Então, o seno de 30, para quem respondeu meio, olha lá, o Cauã, acho que a Isa não respondeu, ela fez uma pergunta, meio, né, e pôs uma interrogaçãozinha lá no final. Então, é 0,5. Daqui eu tiro, então, que a força normal vai ser 200 menos 50. Ah, foi a Rafa? Desculpa, Isa. 200 menos 50, isso aqui vai me dar 150 newtons. A força normal, nessa situação, vale 150 newtons. Tá, mas o meu problema tinha duas perguntas. Além da força normal, eu queria saber a aceleração do bloquinho. Eu olhei já as forças na vertical, que era o peso, a normal e o FY. Agora, para calcular a aceleração, eu vou olhar o lado do movimento. O movimento é na horizontal. E aí, o que acontece na horizontal? Vamos pensar aqui na horizontal do bloquinho. Na horizontal do bloquinho, que seria o eixo X, o que eu tenho no eixo X? Seria a minha horizontal. No eixo X, eu tenho só o Fx aqui, ó. Não tenho nada para anular o Fx. Não tem mais nenhuma outra força, nem para eu somar, nem para eu subtrair. Então, quando eu for olhar no eixo X, eu vou escrever força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu não tenho nada aí, tá se movimentando, nada anula o Fx. Então, a força resultante para mim é o Fx. E eu sei calcular o Fx. O Fx, ele é F cosseno do ângulo. Isso é igual a massa vezes aceleração. O F está no enunciado, é 100. O cosseno é o cosseno de 30. Olha na tabelinha, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. A massa está lá no meu problema. A massa do bloquinho, acho que era 20, né? E eu vou descobrir a aceleração. Eu tiro raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. Eu pego esse 1,7 aí aproximado, né? E multiplico por 100, o que me dá 170, e divido por 2, porque tá tudo isso do lado esquerdo. Vai me dar 85 aqui do lado esquerdo, ó. 85 igual a 20 vezes A. O que significa que essa aceleração é 85 dividido por 20. E 85 dividido por 20 vai me dar 4,25. Unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração. Tá bom? Então, é um bloquinho só por enquanto, gente.
Poderia ter facilitado a vida de vocês muito se eu tivesse colocado o bloquinho sendo puxado na horizontal, né? Aí não faço decomposição nenhuma. Mas eu fiz a sacanagemzinha de colocar essa força inclinadinha, exatamente para falar que eu preciso fazer decomposição de vetores. Vou pôr mais uma situação, tá? Então, tira print dessa tela, termina de copiar, deixa eu arrastar essa tela um pouquinho aqui para a esquerda, ó, para vocês verem. Vou diminuir ainda um pouquinho ela, só para ficar todo o probleminha na tela, tá? Lembrando que eu estou arrastando, fica bem pequenininho, né? Aí fica ruim de ver, mas está tudo aqui. Vou tentar uns 78% aqui, cabe tudo aqui, ó. Ótimo. Tira print, manda no WhatsApp, faz qualquer coisa aí com a situação. Eu vou pôr mais um caso, ainda só de um bloquinho, tá? Depois eu mudo para 2 bloquinhos. Por enquanto, já foi o print, né? Então, vamos lá. Outra situação que eu vou pôr aqui para vocês. Deixa eu pôr em 100% de novo, senão eu não enxergo os meus quadradinhos aqui do papel quadriculado. De novo, vou pegar um bloquinho. Tá aqui minha superfície. Tá aqui meu bloquinho. O mesmo bloquinho, tá? Massa 20 quilogramas. Aceleração da gravidade, 10. Vou aplicar uma força nesse bloquinho. A mesma força lá de cima, de 100 newtons. De novo, eu vou querer saber a normal. De novo, eu vou querer saber a aceleração. Só que agora, olha como eu vou aplicar a força no bloquinho. Eu vou aplicar a força no bloquinho aqui, ó. É como se eu estivesse arrastando uma mesa, mas eu estou arrastando a mesa meio que apoiada em cima dela para arrastar, tá? De novo, ó, 30 graus, vou pôr desse lado. Eu mudei a situação. Na outra eu estava aqui na frente, né? Só para lembrar. Na outra situação, minha força estava aqui na frente, ó. Puxando, mas com um ângulo de 30 graus, de tal forma que a força estava na diagonal para cima. Agora a força F está na diagonal para baixo. Isso muda muita coisa. Isso muda significativamente o valor da normal, tá? Significativamente mesmo. Esse corpo vai se movimentar. Para onde? Para a direita. Ele não vai entrar na superfície. Vai fazer um buraco na superfície. Como se eu apoiasse as mãos em cima da tampa da mesa e começasse a empurrar. Eu sou mais alta que a mesa, né? Consequência, meus braços em relação à mesa, então aqui em casa a mesa está aqui, é como se eu estivesse aplicando uma força aqui, ó, apoiada na mesa, tá? Para empurrar essa mesa para frente. O meu braço estaria formando aí um ângulo de 30 graus, e eu estou aqui apoiando a minha mão, tentando empurrar a mesa para a direita. Ok? É isso aí mais ou menos que eu estou tentando fazer nessa situação. Só que eu não estou desenhando meu corpo, não estou desenhando nada, eu só desenhei a força. Essa força F tem uma reação que está na minha mão. Eu não vou desenhar, tá? Forças que eu vou desenhar. O peso na vertical para baixo. Reação do peso no centro da Terra. Tá? Então, o meu pelinha, que é a reação, está no centro da Terra. Além do P, que outra força tem no bloquinho? Tem a normal. A superfície aplica uma força no corpo. Estou desenhando agora no meio, ó. Força normal. Reação da força normal. Meu Fn'. É a reação da normal. Está na superfície. Que eu também não estou desenhando, porque isso aqui não vai entrar no meu problema. A força F eu apliquei com a minha mão. Reação da força F está na minha mão. Nem estou aparecendo no problema. Para resolver esse problema, de novo, eu vou decompor a força F. Então, tá lá. Eixo X, eixo Y. XY. Só que agora eu vou pegar aqui da origem do F, ó. Desci. Aqui estaria a minha componente Fx.
na horizontal, para a direita. E aqui estaria minha componente FY. Para baixo, minha componente FY agora, ó. Porque o meu F era um vetor diagonal, direita para baixo. Essa era a característica do F. Diagonal, direita para baixo. O Fx está para a direita e o Fy está para baixo. Então, se eu analisar o bloquinho, forças nele. Peso para baixo, normal para cima, Fy para baixo, Fx para a direita. É isso aqui que eu tenho. Fy para baixo, Fn para cima, P para baixo, Fx na horizontal. Joia. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou começar olhando o eixo Y. Tá? Ele não se movimenta no eixo Y. Olha aqui, o movimento dele é na horizontal. Se ele não se movimenta no eixo Y, é porque a força resultante no eixo Y vale 0. Tá, quem é a força resultante agora no eixo Y? Vamos pensar. Fy está para baixo e peso está para baixo. O que eu vou fazer com Fy e com o peso? Eu vou juntar. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Então, ó, Fy, eu vou somar com o P, porque as duas apontam no mesmo sentido. E o Fn, o que acontece com o Fn? Está em sentido oposto. Então, se o Fn está em sentido oposto, eu vou subtrair ele. Isso é o mesmo que dizer que as duas forças que estão para baixo, juntas, têm que ter a mesma intensidade da força que está para cima, para que isso esteja parado. Então, se para baixo eu tiver 40 newtons, para cima eu tenho que ter 40 newtons, para isso aí não se movimentar na vertical. O que isso quer dizer? Ó, o Fy mais o P tem que dar 40, e o Fn sozinho tem que dar 40. Aí, se a soma das duas para baixo der 38, então a força normal para cima tem que dar 38, para poder anular e não se movimentar. Então, tudo que está para baixo, junto, tem que ser igual ao que está para cima. Ou tudo que está para cima junto tem que ser igual ao que está para baixo. Tá? Então, agora eu sei calcular o Fn. O Fn, ele vai ser o Fy mais o P, não é isso? Eu sei calcular o Fy, olha no exercício anterior, o Fy, ele é o F vezes o seno do ângulo. E o peso é M vezes G. Então, troquei o Fy e troquei o P. Quanto é o F? Olha lá nos meus dados do problema. O F é 100. O seno é o seno de 30. Vai lá consultar a tabelinha de novo. Aí ele formou um triângulo aqui. Desculpa, só agora que eu vi. Deixa eu tirar esse triângulo aqui, senão fica ruim para vocês, tá? O peso é mg. A massa do bloquinho é 20, a gravidade é 10. Veja, o peso não mudou do exercício anterior para esse, tá? O peso é o mesmo. Então, 100 vezes o seno de 30, que ainda é meio, mais 200 vai ser a força normal. Então, a força normal aqui vai ser 50 mais 200, 250 newtons. Para baixo, eu tenho o Fy, que vale 50. Eu tenho o peso, que vale 200. Então, para baixo, eu tenho 250. Então, para cima, eu tenho que ter 250. Tá? Isso aqui é o cálculo do Fy. Ó. Isso aqui é o cálculo do P. Ok? Então, para baixo, 250. Para cima, 250. Tá, agora que eu olhei o eixo Y, quem é que eu vou olhar? Eu vou olhar o eixo X. Tá, e o que acontece no eixo X? No eixo X, tem
uma força, o Fx. Nada anula essa força, nada soma com essa força. Então, vou pensar em Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Ele não vai ficar parado. Quem é a força resultante? É o Fx. Fx é igual a massa vezes aceleração. O Fx é F cosseno do ângulo. Isso é igual a massa vezes aceleração. O F vale 100. O cosseno é o cosseno de 30. A massa é 20. Com isso, eu acho a aceleração. Eu vou ficar com 100 raiz de 3 sobre 2 igual a 20 vezes A. Já fiz essa continha. 100 vezes raiz de 3 sobre 2 dá 85, igual a 20A. A aceleração, de novo, deu 4,25. E era para dar 4,25 mesmo. Por quê? Porque minha componente Fx não mudou de um exercício para o outro. O que mudou foi o valor da força normal. Porque no primeiro caso, eu tinha a normal e o Fy para cima, e no segundo caso, eu passei a ter o Fy e o peso para baixo, e a normal ficou sozinha ali na parte de cima. Copiem, tirem print dessa situação, certo? Tem outras situações com bloquinhos que aparecem na lista de vocês sobre leis de Newton, mas aí eu já tenho mais de um bloquinho nas outras situações. Então, vou sair dessa minha lozinha, vou aqui no Meet de vocês, vou pegar a chamada aqui da aula, né? São quase 10 horas, deixa eu já pegar a minha chamada, tá? Eu não estou mais fazendo a chamada com o diário, porque eu tenho que dar uma aceleradinha aqui nos assuntos, já comentei com vocês, porque eu vou perder bastante aula aí por conta dos feriados do dia 2 e por conta depois do feriado do dia 15. Pessoal, eu falei para vocês que na quinta-feira teria aula, né? E na sexta não, por causa do dia do funcionário público, mas na verdade, na quinta tem uma mostra de exposição do colégio técnico, alguma coisa assim. Então, na quinta-feira não tem aula porque tem mostra de trabalhos, tá? E na sexta não tem aula porque a Unicamp mudou a data do feriado do funcionário público da quinta para a sexta-feira. Então, vocês voltam a ter aulas mesmo online na quarta-feira da semana que vem. Peguem a lista de vocês de movimento circular agora e vamos às dúvidas da lista de movimento circular. Eu vou tentar orientar nas dúvidas, tá? Não vou fazer a resolução, porque senão vocês vão pedir resolução de todos, né? Conhecendo aí. Aí começa lá no 2, vai para o 3, vai para o 4, vai para o 5. Deixa eu abrir aqui a lista de movimento circular de vocês. Eu vou abrir aqui no Class, que acho que é mais fácil para mim. É obrigatório clicar na aula, então? Você fez a lista, Dai? Sim. Já entregou? Aham. Ai, que beleza. Não, Dai, porque você me ajuda. Você foi na monitoria, Dai? Fui. Ótimo. E na monitoria, Dai, me dá uma luz. Eu tenho 4 entregues já. Me dá uma luz. Você foi atendida nas dúvidas por qual monitor, Dai? Tibério. O Tibério, tá. Você já tirou dúvida com algum outro monitor sem ser o Tibério? Sim, sim. Tá. Com quem mais você costuma ir com o Tibério? Ah, o Tibério e o João Paulo. Tá, joia. Só para eu ter umas informações aí deles. Não sei nem se eles vão se candidatar à monitoria. Não conheço. Você vai se candidatar à monitoria, né, Dai? De física, né? Você, a Isa, o Gabi, o Vini, né, o Ismael, o Murilo, o Felipe, a Vitória. Vocês vão todos se candidatar à monitoria de física, não vão? Vão, já estou sabendo, né, Dai? Dai já até entregou a ficha de monitoria, né, Dai? Né? Não tô doida não, Isa. Como assim tô doida? Tô doida nada. Vocês vão entregar a fichinha lá no SOI, senão eu entrego. Falar, ó, primeiro MEC noturno todinho vai fazer monitoria de física. Que deixa com os profissionais nada. Lista de física, vamos lá, Dai, você me ajuda
tá? Que eu não sei resolver algum exercício. Primeiro exercício que vocês têm dúvidas. Vamos lá, coloca o número para mim aí. Eu vou pegar a lista. A lista tá com o número original do livro, né? Deixa eu ver se eu acho o meu livro aqui. Ele fica mais fácil do que ficar indo e voltando na lista. Achei meu livro aqui. Vamos lá. Primeiro exercício da lista de movimento circular, que vocês têm dúvidas. Faz tempo que eu não resolvo essa lista. Vamos lá. Vamos a ela. Ô, Gabi, a gente paga bem, sim, Gabi. Você tá pensando o quê? No final do ano dá até para você comprar um pastel. Tão bem que a gente paga, Gabi. Você compra um pastel, do jeito que tá as coisas na feira, você vai comprar um pastel, o preço que anda tudo, hein? Não tem dúvida na lista de movimento circular, eu continuo a lei de Newton. Vamos lá. Se não tiver dúvida, porque situação de lei de Newton ainda tem um monte para dar para vocês, para fazer com vocês. Então, Mais cedo, né? peguem aí a lista de movimento. Quem foi que me perguntou agora há pouco da lista? Então, teve alguém que no comecinho da aula perguntou da lista lá. Prof, e a lista? O Gabriel. E aí, Gabriel, tem dúvida na lista, Gabi? A Ingrid, o 155. O 155, ele é proposto ou ele é de fixação? Ingrid, só para eu ter uma ideia. 155. Eu acho que ele é proposto, né? Deixa eu achar ele aqui no meu livro. 155. Tá. É esse um ponto em movimento circular uniforme efetua 4 voltas por segundo? Confere para mim o enunciado, Ingrid, só para ver se... Esse, então tá bom. Então, a Ingrid pediu da lista do proposto o 155. Então, vamos encaminhar ele, Ingrid. O problema está falando, um ponto em movimento circular uniforme efetua 4 voltas, então eu sei o número de voltas, 4, num intervalo de tempo de 1 segundo. Então, 4 voltas por segundo. Com essa informação do primeiro parágrafo, o que eu consigo calcular, Ingrid, quando eu tenho número de voltas e intervalo de tempo? O que será que eu consigo calcular quando eu tenho essa informação? Eu consigo calcular alguma coisa quando eu tenho essa informação. É 2 segundos? Não. É dar 4 voltas por segundo. 4 voltas a cada 1 segundo. Que grandeza física? Não é 2, Ingrid. É o 155, não é? 2 segundos é no 156 que aparece. Lá, 2 segundos no final. No 155 tá 2 segundos? Ah, não. Isso é o tamanho do arco. Calma. Isso é o tamanho do arco. Eu vou primeiro no primeiro parágrafo. Ó. No primeiro parágrafo, ele me disse: um ponto em MCU efetua 4 voltas por segundo. Que informação que eu tenho aqui quando ele me diz que o número de voltas é 4, que ele efetua em 1 segundo? Daqui eu já tiro um conceito, Ingrid. Que conceito que eu tiro daqui? Que informação é essa? 4 voltas por segundo. Isso aqui é alguma coisa para mim. Número de voltas por intervalo de tempo. O que é? Não é velocidade, Ingrid. Não é. A Bia também falou isso na aula dela. O que é número de voltas relacionada com tempo? Tem alguém aí com o microfonezinho ligado. Não, não é rotação. Alguém ajuda a Ingrid? O que relaciona... Isso, Isa. Olha lá. A Isa disse frequência. Frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. Então, daqui eu vou tirar que a frequência é 4 sobre 1. A frequência desse movimento circular é de 4 Hz. Tá? Então, eu consigo pensar aí em frequência. Só do primeiro parágrafo. Continuando.
Que arco ele percorre em 0,2 segundos se o raio da circunferência é 10 centímetros. Então, ele me deu mais uma informação, ó. Ele quer saber, num intervalo de tempo de 0,2, então não é no intervalo de tempo de 1, no intervalo de tempo de 0,2, sendo o raio da circunferência 10 centímetros, ele quer saber o arco. Que letra eu uso para arco? Ou símbolo? Tem uma letra ou um símbolo para arco? Então, tem uma circunferência, onde tem algo girando. Eu sei o raio da circunferência. Que símbolo que eu uso para arco? Arco seria essa medida desse negócio aqui, ó. Isso aqui é um pedaço do arco. Por que letrinha será que eu vou chamar esse pedaço do arco? Não, Vini, eu não vou chamar ele de alfa, não. Alfa é posição angular. O ângulo, qualquer coisa assim. O alfa, na verdade, eu usei para aceleração. O símbolo alfa. O arco. O que será que eu uso para arco? Eu acho que a sua dúvida maior deve ser, puta, o que ela quer saber quando ela pergunta esse arco? Dai, o que ele quer saber quando ele pergunta o arco, Dai? Pi? Não, Isa. Não é pi. Não usa o símbolo pi para arco. Parece o barulho que o apito faz. Pi! A dica da Bia. É uma dica, mas não é pi que eu uso aí. É uma outra coisinha. Eu usei um símbolo para isso. Quase pi. Quase pi. O arco, eu chamei na aula de vocês de delta S. Lembra quando eu defini ângulo para vocês? Eu disse que o ângulo era a medida do arco, na verdade eu chamei esse arco de S, dividido por R. Foi assim que eu defini ângulo, né? Aí o meu ângulo variava à medida que eu variava o tamanho do arco. Então, o ângulo está relacionado com a medida do arco. O arco, para mim, é o ΔS. No caso de uma circunferência, o ΔS, se ele der a volta toda, ele é o perímetro da circunferência. E aí, o perímetro da circunferência, numa volta toda, ele vale 2πr. Tá? Então, como é que eu vou fazer para descobrir esse arco? Quem me dá uma dica de como é que eu vou fazer para descobrir esse ΔS? Quero uma dica aí. Que dica que eu tiro para descobrir o ΔS? Eu tenho R, certo? Tenho R. Aqui o R. Para descobrir o ΔS, tem um jeito. Se eu descobrir a variação do ângulo, por exemplo, eu descubro o ΔS. Ô, Gláucia, Oi. só para eles não ficarem tudo confusos aí, por que eu falei do apito? É porque quando a gente passa para o movimento angular, a gente pode chamar de φ. Aí o φ fica aparecendo. Isso, é φ. Eu acho que eu não chamei de teta, eu acho que eu chamei de φ mesmo. Isso, é φ. Φ, está relacionado com ângulo. Não chamei de teta, eu chamei de φ. Isso mesmo, ângulo é φ. Era o que eu estava exatamente pensando. É que eles confundiram o ângulo φ com o apito π. Como assim φ, professora? Esse ângulozinho aqui, ângulo, eu usei a letra φ. Lembra que para ângulo, posição angular, eu usei a letra φ? Olha lá nas suas anotações. Ângulo eu defini como φ. A medida do arco sobre o raio. Isso que era o ângulo, né? O ângulo φ era a medida do arco dividida pelo raio. Tá, e aí? Será que eu consigo descobrir o ângulo para descobrir o ΔS? Como é que eu faço para descobrir o ângulo, hein? E aí? Sugestões? Eu dar uma regrinha de 3 já resolve esse problema. Não precisava nem saber a frequência aí.
tá? Não preciso da frequência para resolver esse problema. Só parece, né, Bia? Eu não vou usar a frequência, não. Eu vou te ajudar aqui, Isa, eu vou resolver ele, tá? Eu sei que ele deu 4 voltas em 1 segundo. Essa é a informação que eu tirei do primeiro parágrafo, tá? Que foi onde eu achei a frequência. Portanto, quanto da volta ele deu? Em 0,2 segundos. Você pode pensar desse jeito, tá? Esse é um caminho, ok? Então, se você for por esse caminho, 4 voltas em 1 segundo, quantas voltas em 0,2 segundos? Multiplica isso cruzado, tá? Você vai ficar com x igual a 0,8 da volta. Isso aqui é um jeito de pensar, tá? Aí você vai ter que lembrar o seguinte: uma volta completa é o perímetro da circunferência. E o perímetro da circunferência, ele é 2πr. Se uma volta completa mede 2πr, 0,8 voltas, não chega a ser nenhuma volta, né? Quanto mede? Tá? Aí, ó, resolvo direto. Nem uso equações de movimento circular, tá? Toma cuidado, letra e símbolo, eu às vezes troco teta com fi. É que eu chamei alguns símbolos lá de alfa, para mim é aceleração angular, por exemplo, né? Então tem que tomar cuidado, tem que saber o conceito mesmo, Laurinha, tá certinho? Então, é porque o Vinícius tinha falado um pouco mais para cima, que ele falou que ele trocou o φ pelo alfa, né? Aí, tipo, é tudo ângulo, às vezes é ângulo, às vezes... Então, o importante é saber o conceito, né? É que a gente tem que saber realmente o conceito. O nomezinho que a gente dá, tanto faz. Aí você faz outra regrinha de 3, tá, Isa? É a Isa que eu estava falando, né? Então, faz a segunda regrinha de 3. Ó, aqui eu nem estou usando a equação de movimento circular, Isa. Não estou usando 2πf. Podia ir por 2πf, Ingrid. Desculpa. Ai, gente, que confusão que eu faço com a Isa, com a Rafa, com a Ingrid. Perdoa eu, gente, perdoa eu. É EAD, eu não vejo a carinha de vocês, então não sei. Então, fiz uma primeira regrinha de 3, tá? Para achar o número de voltas. E agora eu estou fazendo uma segunda regrinha de 3 para achar o comprimento do arco da circunferência. Tá bom? Você termina essa regrinha de 3, Ingrid. Vai ficar 1x igual a 2πr vezes 0,8. Não troco o π por nada, deixa o π. Usa o R como 10 e vê se o resultado bate, tá bom? Precisa lembrar aí o que ele quer quando ele pergunta o arco. Que informação que ele está me dando quando ele fala número de voltas por segundo. Então, ele está me dando frequência, tá? Precisa lembrar desses conceitinhos. Fora esse exercício aqui da Ingrid, com dúvida. Ingrid, se tiver mais, aproveita e já escreve antes de alguém. Vai lá. Assim a gente já vai tirando as suas dúvidas. Tirando a Ingrid, Gabi, tem dúvida? Tem mais? Não tem mais? Só esse, Ingrid? Poxa, Ingrid, eu achei que você ia vir com o exercício de fixação 117 para mim. Não? Olha isso que você circulou, Ingrid. Gabriel, dá uma olhadinha na sua lista. Vini, dá uma olhadinha. Isa também. Olha aí a lista, olha mais. Felipe, olha a lista, vê se tem dúvidas. Ismael, dá uma olhadinha. Fala, Jonathan, manda uma dúvida aí para mim, Jonathan. Nicolas, manda dúvida para mim, Nicolas. Cadê o Matheus? Eu tô com dificuldade no 156, professora. 156, o que está embaixo. Isso aí. Tá, eu já volto no 165. Aguenta as pontas aí. Me lembra ele daqui a pouquinho, tá, Ingrid? Como assim, Vitor? Não entendi o que você colocou. Como você faz do início ao fim da lista? Como assim, Vitor?
Todas as questões da lista. Como é que eu faço? Eu não faço, eu só faço o que vocês perguntam. Perguntou, eu faço. Vamos lá, 156. Calcule a velocidade angular média. Vamos lá. Calcule a velocidade angular média de um móvel que percorre uma circunferência de raio 20 centímetros, partindo da origem da contagem dos arcos e percorrendo 4π centímetros em 2 segundos. Primeiro, vamos entender tudo que ele está dando aí no enunciado. Ele está perguntando velocidade angular. Eu usei uma letrinha para velocidade angular. Vamos ver se você lembra que letrinha eu usei para velocidade angular. Se eu não me engano, para velocidade angular, eu usei a letrinha, esse Wzinho esquisito, ó. Tá? Então, velocidade angular é essa letrinha aqui. Olha aqui, eu não estou vendo musiquinha aí na aula. Desliga o microfone. Então, velocidade angular ômega de uma circunferência. Quem está com o rádio ligado? Oi, Ismael! Presta aula, Ismael! O raio é 20 centímetros. Oi, Ismael! Presta atenção na aula, Ismael. Raio 20 centímetros. Desculpa. Depois você vai fazer. Vamos lá, manda os exercícios com dúvidas. Partindo da origem da contagem dos arcos. O que seria origem da contagem dos arcos? A origem da contagem dos arcos, para nós, seria o ângulo inicial. E o ângulo inicial vale 0. Tá? E ele percorreu 4π centímetros. 4π centímetros é o tamanho do arco que ele percorreu, até em centímetros. E o arco, para mim, é o ΔS. Ele percorreu 4π centímetros. E para fazer isso, o problema está me dizendo que ele demorou 2 segundos. Essas aqui são as informações que eu peguei lá do enunciado, tá? Velocidade angular, raio, origem da contagem dos arcos, que seria o meu φ igual a 0, que é o mesmo que o S0 igual a 0, tá? Tanto linear quanto angular, ó, posição 0. Eu sei a distância que ele percorreu aí no arco, 4π centímetros, e eu sei o tempo, 2 segundos. E eu quero um ômega. Tá? O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, se eu tenho ΔS e eu tenho ΔT, eu consigo descobrir uma velocidade. Que velocidade que eu consigo descobrir se eu tenho ΔS e ΔT? Que letrinha que eu uso para descobrir a velocidade quando eu tenho ΔS e ΔT? O que eu descubro quando eu tenho ΔS e ΔT? Alguém responde aí para mim. Vai lá. O que eu descubro? Se ninguém respondeu, eu fico aqui. Isso, Vini, velocidade. Então, velocidade, a linear, né? Ela é ΔS sobre ΔT. Então, seria 4π centímetros sobre 2 segundos. O que vai me dar 2π centímetros por segundo. Tá? Mas não é essa velocidade que ele quer. Não é essa. Ele quer outra, ele quer o ômega. Como é que eu vou fazer para descobrir esse ômega? Eu tenho V. E eu quero o ômega. Como é que eu faço para descobrir o ômega? Tem alguma relação entre V e ômega? Sim ou não? Qual, Ingrid? Se tem uma relação, qual que é, Ingrid? Com Professora, o V... ômega é igual a V dividido por raio. Isso. Ou V é igual a ômega R. Ou ômega é V sobre R. Eu tenho V, é 2π. Eu não tenho ômega,
mas eu tenho o raio, que é 20 centímetros. Daqui eu acho o ômega. Cuidado com a unidade, radianos por segundo, ok? Termina aí esse exercício. Belezinha? O 156. O outro, qual era a numeração, Laura? Era, peraí, da Ingrid, 165. 165. Nossa, como é que eu vou desenhar isso aqui, meu Deus? Ingrid, vamos lá. 165. É o de acoplamentos, né, Ingrid? Não dá tempo demais, não, Laura. A aula acaba 10h20, 10h30, Laura, pelo amor de Deus. Próxima quarta? Na próxima quarta, eu vou estar continuando Lake Newton. A próxima quarta já é a data de entrega da lista, né? Se eu não me engano. É sábado, parece, dia 6. Mas na próxima aula eu estou em Leis de Newton. Então, Uhum. acelera aí. Deixo no máximo uns 15 minutinhos, 20, para tirar alguma dúvida pendente. Já era para essa lista estar bem adiantada. Então, vamos lá. O 165, ele é um acoplamento. Eu não vou conseguir fazer o desenho igual está aqui no negócio não, tá, Ingrid? Vou tentar. Tem um eixo, 1. Nesse eixo 1, eu não vou desenhar dentadinho desse jeito não, porque eu não sei pôr dentes do meu negócio, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Entenda que isso aqui são dentinhos, pelo amor de Deus. Ok? Isso aqui tem raio R1. Vou pegar ali no enunciado. O raio R1 é 20 centímetros. Aí aqui embaixo tem uma outra, também com dentinhos, tá? Aí não arruma meu desenho, não. Meu desenho já é ruim. Quando arruma, fica pior, eu acho. Ou não. Aqui também tem dentinhos. E esse negócio que tem dentinhos aqui, usa a imaginação. Esse negócio que tem dentinhos aqui tem raio R2, que vale 40 centímetros. Antes de continuar o exercício, tá? O que a gente vai olhar? A gente vai olhar para essa figura e vai pensar o seguinte. Essa engrenagem 1 e a engrenagem 2, elas estão ligadas no mesmo eixo, tá? Se elas estão ligadas no mesmo eixo, isso significa algumas coisas para nós. Elas têm a mesma frequência, elas têm a mesma velocidade angular. Porém, elas não têm a mesma velocidade linear, tá? Por que elas não têm a mesma velocidade linear? A velocidade linear é o V, né? E o V dessas duas, ele não é o mesmo, porque elas têm raios diferentes. Então, aqui eu diria que o V1 sobre o R1 é igual ao V2 sobre o R2. Isso aqui que eu posso tirar de conclusão, tá? Os V's lineares são diferentes. Como os ômegas são iguais, eu posso dizer que ômega é V sobre R, então V1 sobre R1 igual a V2 sobre R2. Lembrando que V1 e V2 não são iguais. Aí tem um outro eixo aqui, né? Tem mais um eixo aqui. E nesse outro eixo, eu tenho uma roldana, uma engrenagem aqui, né? Tem uma engrenagem, aqui, que engancha em um dentinho dela com a 1, e essa engrenagem aqui, R3, ela tem 40 centímetros. Não vou passar 1h30 não, Tiago. Imaginou? Eu vou até meia-noite aqui, pelo amor de Deus. 1 e 3. A 1 e a 3, vamos pensar na 1 e na 3, agora que está encostadinha uma na outra. Quando elas estão encostadinhas uma na outra, isso aqui é a mesma situação que se eu tivesse uma cinta, se eu tivesse uma correia entre elas. Elas giram como se fosse aquela situação da correia, tá? Que eu passei para vocês lá da bicicleta. E aí, nesse caso, o que acontece? Elas não têm mesma frequência, então a frequência da 1 e a frequência da 3 são diferentes. Elas não têm mesma velocidade
linear, as velocidades angulares delas não são as mesmas, perdão. A linear é igual, né? Então, a velocidade angular da primeira não é igual à velocidade angular da terceira, mas elas têm a mesma velocidade linear. Opa, minha luzinha saiu totalmente aqui da posição. Peraí, gente. E olha que eu nem espirrei nela aqui. Ela saiu assim, que nem uma louca, tipo, quis se mandar, minha luzinha. Elas têm a mesma velocidade linear. Então, o V1 é igual ao V2, nesse caso, tá? Isso é o mesmo que falar que ômega 1 é 3 aqui, perdão. Ômega 1 R1 é igual a ômega 2, ômega 3, R3, perdão, aqui é A3, ômega 3, R3, isso aqui é a mesma coisa que falar isso. Ou ainda, se eu quiser, F1, R1 é igual a F3, R3. É a mesma coisa. Tá? Agora, vamos pensar de tudo que a gente tem aqui, o que o problema quer. O problema quer a velocidade angular das polias 2 e 3. Velocidade angular da 2 e velocidade angular da 3. O que mais que eu tenho no enunciado além dos raios? Tá? Eu tenho mais informações no enunciado além do raio. Eu tenho a velocidade angular da 1 como 10 pi radianos por segundo. Então, da 1, eu sei o ômega, 10 pi radianos por segundo. Eu nem vou olhar para as perguntas do problema, tá? Eu vou pensar em tudo que é possível aqui. Depois você vê o que o problema está perguntando, tá? Se eu sei a velocidade angular da 1, consequência, se eu já sei a velocidade angular da 1, tá aqui, ó, velocidade angular da 1, eu sei. Portanto, eu sei a velocidade angular da 2. Se a velocidade angular da 1 é 10 pi radianos por segundo, a velocidade angular da 2 também vai ser 10 pi radianos por segundo, porque eles têm mesma velocidade angular, tá? Pega 1. A 1, você sabe que velocidade angular é 2 pi f, tá? Isso é velocidade angular. Você sabe o ômega da 1, ele é 10 pi. 10 pi é igual a 2 pi f1. Cancela pi com pi, você vai achar o F1, ó. O F1 é 10 dividido por 2, que vai dar 5. Se o F1 é 5, o F2 também é 5. Tá? Tô respondendo aqui no cantinho, ó. Ômega 1 é igual a ômega 2, F1 é igual a F2. O que mais eu posso pegar desse ômega 1? V, vou pegar aqui, ó. V, deixa eu apagar aqui. V é ômega R. Ai, apaga, Luzinha. V1 é igual a ômega 1 R1. Não tenho V1, mas eu tenho o ômega 1, ele é 2π. R1 está lá no enunciado, 20. O meu V1, portanto, vai ser 40π. Unidade, centímetros por segundo. Então, eu sei o V1. V1 é 40π centímetros por segundo. Consigo achar o V2. Ó, tem uma relação aqui entre V1 e V2, ó. Eu sei que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Quanto vale meu V1? Acabei de calcular. 40π. R1 está no enunciado. 20. V2 eu não sei, mas o R2 é 40. Acho agora o V2, ó. 40 vezes 40 dá 1.600π sobre 20.
corto, corto. O meu V2, portanto, é 80 π. Ó, aqui eu já sei tudo da primeira situação. Eu sei a velocidade linear, eu sei a velocidade angular, e eu sei a frequência da 1 e da 2. Agora, vamos pensar na 3. Tá? Nem olhei mais para as perguntas. Me desculpa, eu vou ignorar as perguntas do problema. Depois você olha e volta lá e responde o que ele quer saber. A 1 e a 3 têm frequências diferentes, velocidades angulares diferentes, mas da 1 e da 3 eu já sei o quê? Eu sei que ômega 1 R1 é igual a ômega 3 R3. Eu tenho ômega 1, tá? Quanto vale o meu ômega 1? Pega aqui em cima. Ele vale 10 π. O raio R1 está no enunciado, é 20. Ômega 3 eu não tenho, mas o raio 3 é 40. Então, daqui eu tiro 200 π dividido por 40, tá? Lembrando que essa aí é a velocidade angular, e aí a unidade é radianos por segundo. O 200 dividido pelo 40 vai me dar 5. Não esquece o π. O ômega 3, então, é 5 π radianos por segundo, tá? Se eu sei o ômega, eu sei a frequência. Por quê? Porque ômega 3 é 2 π F3. Se o ômega 3 vale 5 π, 5 π dividido por 2 π vai ser o F3. O F3, portanto, vai ser 2,5 Hz. Tudo que é do 1, eu já sei, porque está respondido lá em cima, tá? Então, do 1, aqui eu não estou pegando mais nada, porque eu já sei tudo. Eu estou só achando o do 3. Então, da 3, eu já sei a velocidade angular. Da 3, eu já sei a frequência. E eu sei que V é ômega R. O ômega é 5 π. O R3 está lá no enunciado, é 40. Então, a velocidade linear aqui, 5 vezes 4, 20. Opa, 5 vezes 40, 200. 200 π centímetros por segundo. Ok? Então, eu tenho F1 igual a 5, F2 igual a 5, F3 igual a 2,5. Eu tenho ômega 1 igual a 10 π radianos por segundo, ômega 2 igual a 10 π radianos por segundo, e ômega 3 igual a 5 π radianos por segundo. Aí eu tenho V1 igual a 40 π, eu tenho V2, nem precisava ter calculado V3, né? Peraí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, tá certo. O V2, ele é 80. E o meu V3, ele vale 200. Não sei o que ele perguntou, mas seja lá o que ele tenha perguntado, é uma dessas coisas que estão aqui, tá bom? Tira print da tela, para eu poder encerrar a aula, porque já são 10h34, já ultrapassei 4 minutinhos aí da aula de vocês. Na quarta-feira da semana que vem, então, a gente vai continuar a lei de Newton, ou eu continuo os bloquinhos, ou a Laura vai para a aula de elevadores, tá? Então, Aula de elevador. Isso. Vai que você ganha na loteria até lá e me abandona, Laura. Jamais, jamais. Jamais, né? Não joga na loteria, né, Laura? Jamais vou ganhar na loteria, jamais vou abandonar você, Cláudia. Eu sei que eu jamais vou ganhar na loteria porque eu não jogo. Então, jamais eu vou ganhar na loteria. A professora já fez a chamada, já? Eu fiz a chamada, Ti. Você não respondeu, Ti?
Ela Thiago. fez olhando o negócio do Eu olhei pelo Meet, O moleque já começou a tremer já, eu tirei professora. aqui pela lateral. Eu já O cara exatamente- suando. Não, não, é porque o Murilo Thiago, me presta é porque o atenção. Murilo me perguntou aqui. É porque o Ah. Murilo me perguntou aqui por chat se já tinha feito a chamada.